Vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Ageu, certo? Ageu, capítulo 2. Ageu 2. Vamos ler hoje Ageu 2, eu vou ler do 10 até o 19, certo? Ainda não vamos terminar o livro de Ageu hoje. Se Deus quiser, na próxima vez que eu estiver aqui, nós concluímos o livro de Ageu. Ageu 2, a partir do 10. Vamos ler de uma forma alternada, pode ser? Do 10 ao 19. Então, Ageu é crucial. Pelo contato com o casal, tocar qualquer uma dessas coisas. Ficará ela impura, se o sacerdote responder, sim, ficará impura. Agora, considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês começarem a colocar pedra sobre pedra no tempo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa mensagem, Senhor, possa de fato falar aos nossos corações. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É interessante, irmãos, porque aqui nós temos um outro tom na forma como Ageu vai se dirigir ao povo. Enquanto que a gente viu no domingo passado, que agora ele falou com o povo dos versículos 1 ao 9, como encorajamento para eles continuarem na obra que eles começaram há um mês atrás, agora ele vai falar uma exortação. A palavra dos versículos 10 ao 19 é uma exortação. E qual é o público-alvo dessa exortação? Não é nem o governador Zorobabel, nem o povo. Ele fala aqui, a partir do versículo 10, apenas para os sacerdotes. Só para eles. Esse é o público-alvo. Pode ver que no versículo 1 do capítulo 2, ele está falando para os três. Governador, sacerdote, o sumo sacerdote, no caso. Esse teria que passar para os outros sacerdotes. E ele está falando também para o povo diretamente. Aqui só para os sacerdotes. Por quê? Porque nós temos uma informação adicional aqui, além
do que já estava acontecendo, que eles não tinham continuado o templo, tinham parado e o templo estava lá inacabado durante 15 anos. O que foi que eles construíram e depois pararam? Eles construíram os alicerces do templo e o altar do templo. Só. O altar ficou lá 15 anos à luz do sol e acabou. Agora tem uma informação mais grave aqui. Qual é a informação que a gente sabe ao longo dessas duas perguntas que a Geu está falando aqui, nos versículos 12 e 13? É que o povo estava fazendo sacrifícios ao Senhor com o templo inacabado. Esse é o ponto aqui da exortação. Esse é o centro da exortação agora. Além do templo estar inacabado, eles estavam prestando sacrifício ao Senhor, normal, com o templo inacabado. Não tem um altar? Pronto. Então, se tem um altar, faz o sacrifício. Pega lá Levítico, ele já tinha o Levítico, né? Pega Levítico, faz exatamente as especificações, olha, oferta de cereal, holocausto, pronto, vamos fazer tudo certinho aqui no templo inacabado. Isso a gente já entende. Por que eles não continuaram o templo? Por quê? Porque já está fazendo sacrifício, para que continuar o templo? Esse é o problema aqui que vai estabelecer nesses versículos. Qual é a exortação de Ageu? É contra a religiosidade. É isso que eu entendo aqui, o ápice desse texto aqui, dessa aplicação. Veja, e aí a gente já entra no âmbito mais importante da nossa igreja. Não é só seguir a liturgia da forma correta e tudo certinho, como Deus ordena. Eu preciso cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso estar aqui, não só o corpo, que segue repetições ritualísticas, digamos assim, mas eu preciso cultuar a Deus de coração. O que é que eu estou orando? O que é que eu estou cantando? Né? Eu estou assimilando aquilo que está sendo pregado. Você não é pastor, mas você tem a sua profissão. E quantos dias, quantas oportunidades, por você estar cansado, por você estar exausto, você tem a oportunidade de fazer do seu trabalho algo robótico. Você não faz mais aquilo de coração, ou você passa um tempo sem fazer aquilo de coração. Seja por uma preocupação que você está tendo, seja por monotonia mesmo. Olha, caramba, velho, eu tô aqui há tanto tempo, mal tirei umas férias, e aquilo ali começa a virar no modo automático. E veja, trabalhar no modo automático é pecado. Porque se eu devo trabalhar para a glória de Deus, eu devo dar o meu melhor para Deus. Uma das formas de você dar o seu melhor para Deus é você descansando. Isso é fundamental. Porque se você não descansar, se você não parar um momento do ano, se você não parar uma vez na semana, você vai fazer aquilo ali, você não vai glorificar a Deus no seu trabalho. Aí bora para o ambiente ministerial. Você pode chegar para mim, veja o meu caso, eu sou pastor e sou professor de Bíblia. Pronto, acabei de trocar a Bíblia. Por que eu acabei de trocar a Bíblia? Porque não dá um ano, minha Bíblia, ela não se sustenta. Porque eu estou usando ela, eu não uso apenas ela aqui e não uso apenas ela para estudar e aconselhar. Eu uso ela para dar aula também. Ela acaba se tornando, ela entra na rotina de um livro didático, digamos assim. Então, em um ano, acabou a Bíblia, tem que trocar. Não dá, já não tem condição. Caramba, ele lê muito, né? Poxa, vocês estão pensando, né? Eu quero que vocês pensem isso, né? Caramba, como ele tem que trocar todo ano, ó, lê muito, né? Aí veja, aí você assim, poxa, eu não tem como essa pessoa que prega e dá aula de Bíblia, o trabalho dele ser robótico, né? Ele está sempre ali, ó, preparando um sermão. O Juízes 7 hoje, amanhã, você tem que começar lendo Juízes 8. Juízes 8, o que aqui fala, começar a preparar na terça ali. Ah, não, esse trabalho nunca vai ser robótico. Como nós temos a mesma tentação.
pastor, quem não é pastor, de você simplesmente ler, aí ler um comentário, se atém a um comentário, ou no máximo 2. Eita, essa palavra aqui precisa de uma exegese, uma atenção maior, não. Como a gente tem essa tentação pelo cansaço, pela fadiga, pela rotina, é tanta coisa para fazer em tão pouco tempo que vamos começar a passar batido em algumas coisas. Como a gente tem essa tentação, irmão? De você, no aconselhamento, aí você, poxa, eu já ouvi tanto sobre isso, você não considerar caso a caso. Nós podemos entrar como igreja nessa rotina e você vem para o culto, mas não está aqui. Porque é tanta coisa, é tanta preocupação, você só está abrindo a boca ali, e é isso que se chama religiosidade. Por que eu digo isso? Porque prestar um sacrifício com o templo inacabado do Antigo Testamento é o puro exemplo de religiosidade. Por que não prestar um sacrifício com o templo inacabado, né? Por que não pode, se já tem o altar exposto à luz do sol? Porque, como eu falei no domingo passado, o símbolo da presença de Deus é o tabernáculo completo, não incompleto. É o símbolo. Ele habita no meio de nós quando o templo estiver completo. Esse é o símbolo, né, da presença de Deus. Eu não preciso de meia presença de Deus. Eles estavam com meia presença de Deus, digamos assim, que não era presença nenhuma. E Deus ele vai dizer, olha, vocês não... E aí essa é a palavra de exortação. Como vocês estavam vivendo? Como vocês estavam vivendo? E agora, como vocês devem viver? Versículo 10, como eu disse, né? A mensagem aqui não tem como ser para o povo, porque não é o povo que vai ler a lei e interpretar, é o sacerdote que faz isso, ele é o intérprete da lei. É claro que o povo pode meditar na lei, deve meditar na lei, mas a primeira pessoa que deve lhe dizer isso é o sacerdote, né? Aqui no Antigo Testamento. É aquela pessoa que vai lhe dar o cerne. Ele está estudando, ele é o intérprete da lei, então ele é o público aqui, né? No caso aqui, Zorobabel. Aqui eles estavam no 9º mês, versículo 10. No início do capítulo 2, eles estavam no 7º mês. 7º mês, o que para a gente é outubro, agora eles estavam aqui no que para a gente é o 12º mês. É o 9º mês para eles. Eles estavam aqui em dezembro. Ou seja, eu já tenho aqui 3 meses de construção do templo. Um mês depois do início da construção, Deus vem com uma palavra de encorajamento. 2 meses depois dessa palavra de encorajamento, Deus vem com essa palavra de exortação. E veja a aplicação de Deus aqui, usando de novo o Levítico. Versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Primeira pergunta aqui, certo? Isso é um trecho da lei cerimonial, isso é um trecho de Levítico. O que é que ele diz? Quando o animal vem para o sacrifício, olha, vou fazer um sacrifício de holocausto. Eu podia levar um boi, se eu fosse economicamente rico. Eu podia levar um cabrito, uma ovelha, digamos assim, e eu podia levar um pombinho, se eu não tivesse nada. Então, se eu não pudesse comprar um pombo, eu podia caçar um pombo para levar. Então, não tem desculpa de eu ser pobre e não prestar sacrifício. Então, vou levar. Aí, o sacerdote chegava no tabernáculo e analisava o animal. Aí, tem que ser macho, ele não pode ter defeito. Então, verifica, não tem. Ok, vamos consagrá-lo. Por que eu tenho que consagrar o animal? Porque agora, a carne desse animal, ela passa a ser santa. A carne desse animal, ela é santa. Quando ele passa por essa consagração, digamos assim, antes da pessoa botar a mão na cabeça dele, ele ser degolado e o sangue jorrar, e desse sangue ele pegar a carne e queimar,
Antes disso, o animal era, digamos que ele era, naquele momento a carne dele era santa. Era santa. Por isso que não podia ter contato com nada. Era dali para ser queimado e as outras carnes ali eram separadas. E aí ele vai falar de uma prática que existia em Levítico. Ele vai dizer o seguinte, olha, na orla da estola sacerdotal, você tinha um pano muito grosso, a ponto de que se você dobrasse, ele meio que fazia um bolso improvisado, digamos assim. Ele meio que tinha um arame ali na sua borda. Se você dobrasse assim, ele virava um bolsinho. E para que isso? Porque muitas vezes era tanta carne que eu tinha que tirar a carne, colocar no sacrifício. Eu tinha que separar a carne que era para o sacrifício e a que não era. E aí, para fazer essa separação, eu dobrava a roupa e botava a carne no bolso da estola. Ficava um cheiro maravilhoso. Mas era isso. Era como se fosse o açougue, né? Eu tô açougueiro, ele tem aquele avental branco, eu não sei porque é branco, né? Mas aquele avental branco, e ele fica botando ali, a carne separa, isso pode acontecer. Então, no meio ali da quantidade de carne ali, foi um boi, né? Então, ele fica ali. Depois ele vai, queima, separa a carne, a estola ficava toda melada de sangue. A pergunta de Ageu chega para o sacerdote e diz assim, se por acaso, num acidente, essa estola toda melada de sangue de vocês, ela bater no pão, ela passou batendo no pão, bateu no azeite, bateu no vinho, esse pão fica santo? Essa é a primeira pergunta, versículo 11. Está lá, a carne é santa, a carne é santa. O sangue é santo, né? Digamos assim, tudo remetendo a Cristo na lei cerimonial. Se bater no pão, bateu no vinho, bateu no azeite, bateu no cozido, ele bota aqui também, né? Se bater, fica santo, aí a resposta deles é, versículo 11, não. Versículo 11, eles dizem não. O que é que a gente pode concluir com isso? Com esse exemplo aqui, o que é que a gente conclui? Conclusão. Eu bebo água. E aí? O que é que Ageu ele quer passar para o sacerdote aqui com essa aplicação, né? Se o que é santo, quando toca no que é impuro, não pode ser passado, a conclusão, a santidade não pode ser transferida, digamos assim. A santidade da carne, ela não podia ser transferida. O objeto, quando o animal chegava lá para o sacrifício, a carne estava impura. Ela passa por um ritual de purificação, é apto para o sacrifício, fez toda a averiguação, vamos passar pelo ritual de purificação e agora ele é puro. Mas por ser puro, ele não transfere a sua pureza. Ele não transfere. É isso que Ageu perguntou para eles e eles disseram, pode passar a pureza para as coisas? Não. Versículo 12. Segunda pergunta. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Ou seja, conclusão, a pureza cerimonial não podia ser transferida, mas a impureza cerimonial poderia ser transferida. A ideia é essa. A impureza é transferida. A gente tem vários exemplos em Levítico de que isso acontece. A mulher com o fluxo de sangue, tudo que ela tocasse estava impuro naquela época. Ela tinha que ficar no quarto, recebe a comida, aí me dá a comida. Está impuro. Tocou, está impuro. Tocou em cadáver, que é o exemplo que ele usa, né? Tocou em cadáver.
não tá impuro, não tem o que fazer. Então, Levítico nos dá vários exemplos. Pense como é que a gente pode aplicar isso para os dias de hoje. Se você está muito saudável e você vai numa casa que é de uma pessoa que está doente, você está ótimo, saúde, as taxas maravilhosa. Aí você vai na casa de uma pessoa que está doente. Você pode passar saúde para ela, né? Você pode transferir saúde para ela? Não. Agora, ela doente pode transferir a doença para você. Melhor aplicação para os dias de hoje. A doença se transfere facilmente. Você está muito saudável, fulano espirrou perto de você, pegou o vírus, está doente também. Doença se transfere. Saúde não. Saúde é intransferível. É o exemplo aqui. E os sacerdotes responderam corretamente. Certo? Só para a gente contextualizar, tá, irmãos? Alguém abre aí, Levítico 22. Por favor, Levítico 22, 4 a 6. Quem achou pode ler para a gente aí. Então, veja, tem muito disso em Levítico, né? Como se você pegar, olha, se tocar nisso aqui, se a mulher tiver assim, e você tocar nela, e você está impuro até a tarde, você está impuro até a tarde, você está impuro até a tarde. Isso é notório. Então, por que essa aplicação para esses sacerdotes? E os sacerdotes respondendo tudo corretamente. Ó, se isso acontecer, isso não está impuro. Não, e se agora for o contrário? Aquilo que está impuro passar, não, aí realmente transfere. Respondendo tudo corretamente, para agora vir a exortação do versículo 14 de Ageu. Versículo 14. Então Ageu continuou: assim este povo e assim essa nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali ofereceram, tudo é impuro. Só isso. Né? Veja, por que Deus pegou esse exemplo? Porque ele está dizendo, olha, tudo que vocês fizeram, vocês trouxeram, levantaram a ira do Senhor, porque vocês pegaram todo o animal e vocês não purificaram ele. Ele foi sacrificado impuro. Por quê? Porque vocês fizeram isso com o templo inacabado. É interessante porque é o seguinte, olha, o sacrifício estava sendo feito da forma correta dessa vez. Estava fazendo tudo certinho. Tem que orar, tem que... Mas o templo... Então, veja, uma coisa básica. Né? Você está fazendo tudo certinho. Você está vindo para o culto na hora certa. Você está observando a liturgia. Você está cumprindo aqui. Mas é uma coisa básica. Olha para cima. Deus está dizendo assim, ó, olha para cima. O templo não está completo. Vocês não podem fazer nada disso. Vocês que eram para interpretar a lei para o povo... E transformar, né? E através do ritual de purificação, transformar essa carne impura, vocês passaram 15 anos oferecendo para mim carne impura. Levantando a minha ira. Ele está dizendo assim, vocês estão cultuando num culto de uma liturgia certa, mas vocês não estão levantando, vocês ainda estão levantando a minha ira. Porque vocês não estão fazendo isso em espírito e em verdade. Olha, é o coração de vocês que está impuro. Essa é a aplicação aqui. É o interior. O exterior está tudo maravilhoso, mas o coração está impuro. Qual é a aplicação para as nossas vidas, irmãos? É quando a gente vem para o culto apenas de uma forma protocolar. Pense comigo. Qual é o grande evento da semana? O grande evento da semana é o culto ao Senhor. É o ápice da nossa semana.
o ápice da nossa semana já é o primeiro dia dela. Pense, tem semana que é para você, a gente chama de uma semana normal. Eu vou trabalhar, não vai ter nada de importante. Mas tem semana que vai ter a formatura do seu filho. É uma semana diferente. Porque não é uma semana que você vai simplesmente trabalhar. É uma semana que você vai ter que se preparar, vai ter que pegar o bolo, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que ligar para fulano. É uma preparação para chegar o sábado, formatura do seu filho. É uma semana diferente. Quando nasce uma criança, é uma semana diferente. Olha, a qualquer momento pode nascer. E quando nascer, aquela semana vai ser totalmente diferente. Né? Semana passada, eu estava sábado passado, esse não, agora não, o outro, eu estava na expectativa, ó, Mariana vai fazer ultrassom na terça, e aí vai ter o chá revelação na terça à noite. Você fica na expectativa. Você pode criar expectativa para isso? Claro. Você pode se preparar para a formatura do seu filho? Claro. Você pode se preparar para o casamento do seu filho? Claro. Mas você deve entender que o maior evento da semana não é a formatura, não é o casamento, não é o nascimento da minha filha. Na semana do nascimento da minha filha, o maior evento dela não é o nascimento dela. O maior evento dela, dessa semana, é o culto. Não é porque eu tenho que dizer, não, o nascimento da minha filha não é nada. Não. É maravilhoso. Eu tenho que me programar. Eu vou ficar feliz. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Ótimo. Mas veja, nada substitui a importância do grande evento da semana. É o culto ao Senhor. É o momento solene que eu vou pegar a minha família e eu vou me reunir aqui para cultuar Ele. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje a gente comemora o Dia dos Pais, né? O Dia das Mães. Veja, é pecado? Não. Eu recebi café da manhã hoje na cama, recebi presente, você pode visitar o seu pai. Veja, não tem problema. A questão o Dia dos Pais, ele vai suplementar o Dia do Senhor? É o Dia dos Pais ou é o Dia do Senhor? Entende isso? Você pode ligar para o seu pai, parabéns, feliz Dia dos Pais. Tudo bem, mas veja, o Dia dos Pais é o Dia do Senhor. Você vai deixar de vir para a igreja para ver o seu pai. A ideia é essa. É uma questão de prioridade. Veja, por que não botava o Dia dos Pais no sábado? Né? Ia ser muito melhor. Não, tem que ser no domingo, tem que ser no Dia do Senhor. Pode ver que tudo importante é no domingo, para suplementar o Dia do Senhor. Aí não, bota no domingo. Aí o que é que as igrejas fazem? Veja, as igrejas fazem o culto dos pais. Aí é brincadeira, cara. Além de não entenderem que o dia é o dia do Senhor, veja, é o meu aniversário no dia do Senhor, eu só lamento para mim. Eu não vou deixar de ir para o culto para comemorar o meu aniversário. Tudo bem, parabéns, Eduardo, é seu aniversário. A gente faz um bolo aqui depois do culto. Mas isso não vai suplementar o dia do Senhor. Tá entendendo? Ah, não, só lamento para Deus, é meu aniversário, então eu vou comemorar o meu aniversário. É dia dos pais, eu não vou para o culto no dia dos pais. Entende? Aí pior, o que é pior? O negócio já é errado. Aí agora eu vou trazer para dentro do culto as crianças que são incapazes de discernir o que é certo e errado. Eu vou induzir elas a fazer um coral para me homenagear no lugar de Deus. Entende isso? Porque é o culto do Dia dos Pais. Isso é muito grave. Isso é trazer o impuro para dentro do culto. O grande evento da semana é o Dia do Senhor. Já começa. Você já acorda no primeiro dia da semana se preparando para o maior evento dele. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Tudo na sua vida, ela tem que se voltar para isso. Né? Então, era isso que eles não estavam fazendo. Veja, vamos lá. Eles estavam fazendo isso agora, eles estavam prestando culto ao Senhor agora, nesse momento aqui. Alguém lê aí para mim o versículo 15 dessa passagem. Agora, então, ó, ele não está falando de agora. Aqui aconteceu uma coisa que geralmente não acontece nos outros livros. Ageu falou uma vez e o povo obedeceu.
Só que assim, Deus falou depois de 15 anos. Mas quando Deus falou, o povo obedeceu. Que bom, o povo obedece desde o primeiro capítulo, eu já falei isso para vocês. O povo obedeceu. Ele não está falando do que eles estavam fazendo agora. Agora ninguém mais estava fazendo isso. Né? Agora eles estavam reconstruindo o templo. Estavam obedecendo. Mas o que é que Deus faz? Deus faz uma reunião com os sacerdotes. Ele diz, olha, vocês nunca mais podem deixar isso acontecer. O fato de vocês estarem vivos aqui é porque eu fui muito longânimo com vocês. Por muito menos eu acabei com Nadab e Abiú, né? Por muito menos. Na primeira vez que eles fizeram isso, eu desci fogo na cabeça deles. Eu fui longânimo. Porque 15 anos vocês estavam fazendo isso. 15 anos vocês estavam levantando a minha ira. A gente vê muito sobre a misericórdia de Deus aqui. Então, essa é a palavra de exortação. É um desafio a mais para a gente. Não é só a liturgia correta. Não é só a forma de fazer correta. Como é que está o nosso coração para se preparar para isso aqui? Isso é muito importante. Como é que é o meu sábado, né? Que horas eu durmo? Como é que eu me preparo? Como é que eu me programo? Poxa, se eu tenho alguma coisa, eu durmo antes para não ficar com o sono acumulado ali na hora do culto. Como é que é isso? São coisas que nós devemos observar. Eu vou dar uma parada aqui. A partir no próximo domingo, a gente conclui. Eu pego aqui a partir do versículo 16. Ok? Alguma dúvida, gente? Dúvidas, comentários? Marcos. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Tá contaminando. É lindo, é. Vídeo, né? Bota o vídeo, bota o.
que não é que agrada. É. Mas às vezes agrada. Sim, sim. Pega o doutor, mas eu fico sabendo que ele não agrada. Isso. É o que eu digo, né? Quanta gente está pecando porque não está cultuando ao Senhor. Mas é melhor não cultuar do que levantar a ira do Senhor num culto errado. Né? E assim, como Deus foi longânimo conosco. Porque nós cultuamos errados muitas vezes, talvez, em alguma situação, em algum local, né? Ou até num lugar que a gente não sabia da gravidade ali daquela liturgia. Né? A gente não tinha noção. Poxa, eu vou para uma igreja presbiteriana, né? Ou eu vou para um local ali que todo mundo disse que era confiável. Aí você, quando vai, você se depara com esse tipo de coisa. Certo? É algo que nós devemos nos preocupar. Porque, veja, existe intensidade de pecado. A gente sabe que existe pecadinho e pecadão. Então, uma coisa é eu mentir para o outro. Eu estou pecando, eu estou infringindo o mandamento. Não devo fazer, não é justificativa. Outra coisa é eu mexer no sagrado. Liturgia, culto, você não está devotado àquilo ali, mesmo numa liturgia correta, que é o caso aqui, está mexendo com o sagrado. É algo mais grave. E se é mais grave, traz implicações maiores. É diferente de você mentir. Vai trazer implicação. Mas não tem comparação a você infringir o culto. É a gravidade disso. Você está mexendo diretamente com a adoração de quem é santo, santo, santo. Entendeu? Perfeito. É isso aí. Não, é uma pressão para um pastor, né? Caramba, o pastor falou aqui, veja, o foco é a simplicidade, mas a tentação do diabo, como a gente viu, é você dizer, poxa, cadê os pais? Ninguém fez nada para os pais, né? Olha, Bereia não faz nada para os pais, não tem uma lembrancinha, o pessoal não vai voltar mais, mas a gente não volta pela lembrancinha, entendeu? Desculpa aí, Bereia não ter feito nada, viu, gente? Conselho não ter preparado um chaveiro, né? Frustrar vocês. Tá bom? Oi. Isso, isso. Não é nem subliminar, é uma informação direta mesmo. É, isso. A ação está dizendo. O filho. O filho aprende 20% com o que você fala e 80% com o que você faz. Se sua prioridade é dinheiro, a prioridade vai ser dele. Se a sua prioridade é trabalho, a prioridade dele vai ser trabalho. Olha, isso aí começa a entrar. O seu modo de vida contagia a igreja, contagia os amigos, contagia os filhos, principalmente. Está convivendo ali. Maravilha. Beleza? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esse momento. Nos abençoa a estarmos cada vez mais perto da tua vontade, fazendo a forma correta, modo correto, sem religiosidade, em espírito e em verdade. Nos abençoa nesta manhã, nos dá um bom momento de descanso, nos traz logo mais o teu santo culto, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.